Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de meditar numa palavra que se encontra em Mateus 4:17, que diz assim: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou até você. Toda pessoa que faz parte desse reino, ele não pode viver na prática do pecado. E o arrependimento é esse reconhecimento de que o pecado está atuando na sua vida e você precisa, então, começar um caminho de volta para o coração de Deus, um caminho de volta, abandonando o pecado. E a Bíblia diz que quando esse arrependimento acontece, você reconhece esse pecado, porque essa é uma obra que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que é nascido de Deus. O Espírito Santo é que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, há um mover interno de dentro para fora, para que você se arrependa. Há um auxílio, uma ajuda do Espírito Santo trazendo isso para você. Esse arrependimento ele deve ser movido também de uma tristeza, que a Bíblia diz que não é segundo o mundo, mas que é segundo o Espírito. O Espírito se entristece, o teu Espírito se entristece através da ação do Espírito Santo na sua vida. Porque o arrependimento, ele é a maneira que a gente pode acessar o reino de Deus. Se você não se arrepende, diz: arrependei-vos, porque o reino está à porta. E só entra nesse reino quem é realmente convertido, arrependido da sua vida de pecado, né? Só que o arrependimento não é só você parar de fazer o mal, parar de fazer o pecado, não. Não é só parar. Muitas vezes a gente pensa assim, não, parei. Mas a palavra de Deus usa em Romanos esse texto de metanoia, né? De mudança. Como que era essa metanoia, né? Essa palavra veio do exército, porque quando um soldado estava marchando e o general queria que ele mudasse a rota, ele falava metanoia e eles mudavam a direção. E eles estavam marchando de novo, ele falava metanoia e eles mudavam de direção. Então, essa mudança, ela não é só parar e ficar parado. O pecado estava ali na minha frente, eu parei. Não, eu vou dar as costas, eu vou virar, eu vou mudar a direção. E a gente vai ver isso agora aqui em dois servos, né? Se transformarem em dois servos de Deus que tiveram realmente uma mudança, né? Como João, quando pregava no deserto, ele falou assim em Lucas 3:8: produzi frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento, ele é seguido de um fruto que realmente mostra que você se arrependeu. E eu gostaria primeiro de lembrar de Zaqueu, o publicano. Zaqueu, publicano, teve um encontro incrível com Jesus. Jesus foi até a casa dele, esteve com ele. E nesses momentos ou horas que ele ficou ali, ele entendeu o quanto ele estava errado. Zaqueu era um homem movido por ganância. Ele era avarento, ele era ganancioso. E quando ele entendeu o que era o reino, ele tomou uma decisão. Ele falou: olha, eu decido hoje restituir. Eu decido hoje devolver. Eu não vou só parar de roubar. Eu decido hoje devolver aquilo que eu tirei a mais das pessoas. Eu vou devolver e vou devolver até mais daquilo que eu tirei, porque ele entendeu que ele transgrediu, ele roubou os seus compatriotas. Isso é arrependimento. Não é só parar de roubar, mas é restituir o que foi roubado. A segunda pessoa que eu quero trazer aqui para você entender que há uma produção de um fruto no arrependimento é o carcereiro que se encontra lá em Atos 16. Paulo e Silas, né, estavam presos e eles foram açoitados
presos, né? Diz que eles estavam presos num tronco e foram açoitados, né? E diz que à meia-noite eles começaram a adorar, você conhece bem essa história, e as cadeias se romperam, abriu-se as celas e o carcereiro ficou muito preocupado, porque ele falou: meu Deus, e agora todos os presos fugiram, eu vou ser executado. E Paulo falou para ele: acalma-te, todos estão aqui, ninguém vai fugir. E ele percebeu que Paulo não era uma pessoa qualquer, ele percebeu que Paulo era um homem de Deus. E aí diz que ele tirou Paulo e Silas para fora, levou-os para sua casa. E ali houve salvação naquela casa, inclusive da vida do carcereiro. E sabe por que eu digo para você que teve uma metanoia ali? Porque diz que depois disso ele pegou remédios, pegou panos e foi limpar as feridas causadas nas costas de Paulo e Silas. Metanoia. Um homem violento que foi treinado para machucar as pessoas, agora estava curando de feridas. Curando de feridas. E isso é uma atitude de uma pessoa que passou pelo processo da metanoia. Essa é a palavra para você hoje. É essencial para a nossa salvação que a gente se arrependa dos nossos pecados. O Espírito está aí te ajudando, te convencendo. Ouça o que o Espírito diz a você e faça o processo da metanoia. Não só pare de pecar, mas mude a direção. Que Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus.